Carta aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler os 4 primeiros versículos da carta de Paulo aos Colossenses. A palavra de Deus diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra que lemos, pela palavra que o Senhor deixou registrada para nós. A Tua palavra é o pão que nos alimenta, Pai. É a luz para o nosso caminho. É aquilo que dá direção à nossa vida. E é o que nós precisamos receber esta manhã. Nenhum de nós está aqui interessado em filosofias de vida, nem em historinhas dos homens, nem em doutrinas humanas. O que queremos é ouvir a voz do Senhor nosso Deus, falando, respondendo às nossas necessidades espirituais, Pai. Fala conosco, queremos te ouvir. E usa, Pai, a minha vida por tua misericórdia, por graça. Enche-me da unção do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento do Senhor, para ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade, e esta chegue aos nossos corações. É o que eu te peço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do apóstolo Paulo nos fala algumas verdades que nós precisamos recordar. Ele diz que se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, nós precisamos buscar as coisas lá do alto. O apóstolo Paulo nos lembra que a nossa conversão se trata, na verdade, de uma ressurreição. Por que eu fui ressuscitado? Porque a Bíblia diz que eu estava morto nos meus delitos e pecados. Então, quando Deus me salvou, Ele me ressuscitou. E é disso que Paulo está nos lembrando aqui. E ele diz: se eu fui realmente ressuscitado, eu preciso agora ter uma visão diferente do mundo. Eu preciso ter um pensamento diferente. Então ele diz: se você foi ressuscitado, busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto, como ele diz aqui no versículo 2. E ele lembra, porque você, mesmo tendo sido ressuscitado, você morreu. E aí você pensa: olha, parece um conflito. Eu ressuscitei ou eu morri? A Bíblia esclarece isso para nós. A Bíblia diz que antes de Cristo, eu vivia para mim mesmo, mas estava morto nos meus pecados e delitos. Mas com Cristo eu ressuscitei. Mas ao mesmo tempo que eu ressuscitei, eu morri para o mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo também nos ensina, irmãos? Nós morremos para o mundo, mas vivemos e nascemos para Deus. Então a nossa conversão é um momento crucial da nossa existência, porque deixamos a morte espiritual e chegamos para a vida com Cristo, mas ao mesmo tempo morremos para o mundo e vivemos para Deus. Jesus disse: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É uma morte. E é disso que Paulo está dizendo: vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aí ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, ou seja, eu morri para o mundo, mas a minha vida agora é Cristo. Quando Ele se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Ele fala do nosso futuro. Então Paulo fala do passado, dizendo que eu estava morto e ressuscitei. Paulo fala da minha situação presente,
Agora morri para o mundo e vivo para Deus, e do meu futuro um dia serei glorificado junto com Deus. É um resumo da obra de Deus na vida do crente, daquele que crê. Isso, queridos, é tão importante de nós conhecermos, e não só conhecermos, mas de nós vivermos. Mas olhando para essa palavra, eu chego a uma constatação. Quando eu me confronto com a Bíblia e confronto a própria igreja com a palavra de Deus, eu chego a uma conclusão. Há muita gente boa, entre aspas, que estará fora do céu, irmãos. Isto é uma constatação triste. Há muita gente que hoje está na igreja, mas que não necessariamente está em Cristo, que não necessariamente cumpre na sua vida aquilo que Paulo está afirmando aqui. E isto é, então, uma mensagem de alerta para nós. Porque o que caracteriza o cristão verdadeiro? Esta morte anterior, a sua ressurreição com Cristo, mas também a partir desse momento a sua morte para esse mundo. E há muitos de nós que, mesmo estando na igreja, ainda estamos muito vivos para este mundo, quando a Bíblia diz que nós para ele morremos. Então essa é a razão que me leva a temer que muita gente boa fique fora do céu. Muita gente que hoje está na igreja também não experimente o que é o céu, porque simplesmente nos recusamos a morrer hoje. Então ficamos tão preocupados em realizar as coisas terrenas, em buscar as coisas terrenas, que nós simplesmente esquecemos das celestiais. E a Bíblia diz nesse mesmo texto que nós deveríamos pensar nas coisas celestiais e buscar as coisas celestiais. Mas veja, irmãos, o que a maioria de nós faz hoje e o que toma a maior parte das nossas preocupações são as coisas terrenas. Dedicamos a nossa vida a buscar todas estas coisas. Nos empenhamos por querer conquistar todas essas coisas. E de repente não há espaço na nossa mente para as coisas lá do alto, porque estamos muito ocupados com as coisas aqui da terra. Então esta palavra não se cumpre em nós. E veja, a Bíblia está cheia de exemplos, queridos, que nos mostram que Deus deseja exclusividade na nossa vida. E eu preciso entender o que é isso que Deus deseja. Esta primazia que Ele deseja no meu coração. Quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, Ele já está falando sobre isso, sobre essa exclusividade. Quando Paulo diz, vocês morreram, parece que a gente não entende muito bem o que isso quer dizer. Então a palavra de Deus está repleta de exemplos que mostram que Deus precisa ter exclusividade na minha vida, precisa ter o primeiro lugar na minha vida. Mas é esta a constatação que eu chego, irmãos. Ele não tem ocupado o primeiro lugar na vida de muitos de nós. E isto se manifesta na maneira como a gente vive. Leia comigo Mateus 6,33. O texto mais claro a respeito desta verdade, e são palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. De que coisa Jesus estava falando? Se você ler os versículos anteriores, você verá que o assunto de Jesus é comer, beber e vestir, necessidades básicas de qualquer ser humano. E ele está dizendo, é importante você ter estas coisas, mas não esqueça, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas importantes e essenciais para a sua vida, como ele diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Então, Jesus está falando de uma escolha que eu devo fazer, de uma postura, de uma determinação da minha parte. Morrer para o mundo e viver para Deus. E aquilo que eu preciso, Ele acrescentará à minha vida. É a palavra de Deus que está me fazendo esta afirmação. Então, conforme o texto que a gente leu no início, Paulo me diz, busque as coisas lá do alto. Coloque em primeiro lugar as coisas celestiais. Ah, mas eu vivo aqui na terra. Sim, você vive, eu também. Mas as minhas necessidades serão supridas em Deus. Se eu buscá-lo em primeiro lugar, se eu ocupar a minha mente em primeiro lugar com as coisas celestiais. Veja, a Bíblia não está dizendo que eu não preciso trabalhar, que eu não preciso ganhar o meu pão. Não é isso que ela está afirmando. Mas ela está afirmando que eu preciso mudar as minhas prioridades. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. E Paulo ainda diz, não nas que são aqui da terra, porque as daqui da terra Deus certamente cuidará juntamente comigo, abençoará a minha vida, abençoará o meu trabalho, se eu o buscar em primeiro lugar. Mas parece que nós temos medo disso, parece que nós duvidamos disso, e por isso queremos servir a Deus e ao mesmo tempo a terra. E aí, amados, a Bíblia diz que isso não é possível, não é uma sugestão que Deus está nos dando, é uma ordem. Pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto, ponha Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Veja o capítulo 6 de Mateus, aonde estávamos. Veja o que ele diz ainda no versículo número 24. No mesmo assunto, Jesus fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele exemplifica o que significa servir a dois senhores. E ele coloca um senhor como Deus e outro senhor como as riquezas. As riquezas se tornam o senhor de muitas pessoas. Veja, amados, quem não gostaria de ter dinheiro suficiente? Alguém aqui não gostaria? Alguém gosta de ter falta de dinheiro? Quem gosta? Se você gosta, dá o seu para mim. Ninguém gosta de ter falta de dinheiro. Alguém gosta? Não, ninguém gosta. Ninguém se sente confortável com isso. Mas o dinheiro pode ser que um dia se torne o seu senhor. As riquezas que você juntou com o seu trabalho, pode ser que um dia se tornem o seu senhor, o senhor da sua vida. E Jesus está dizendo, não se pode servir a dois senhores, porque você não consegue dedicar igual serviço aos dois. Você serve a um e despreza o outro, ou vice-versa. Você se dedica a um e abandona o outro, ou vice-versa. Palavras do Senhor Jesus que servem para ilustrar muito bem o que Ele quer dizer para nós. Então, amados, a questão crucial da nossa vida, eu chego à conclusão, são as prioridades. Prioridades de vida é o que nos diferenciam. Veja, Paulo não está dizendo para a gente viver no mundo da lua, como alguns podem imaginar, vou ficar pensando nas coisas celestiais, buscando as coisas celestiais, e vou esquecer tudo aqui na terra. Jesus não está dizendo que eu também devo fazer isso, mas Jesus disse em primeiro lugar. Quando eu busco algo em primeiro lugar, não quer dizer que eu não faço o que está em segundo, o que está em terceiro, o que está em quarto, o que está em quinto lugar. Mas quer dizer que eu priorizo aquilo que está em primeiro lugar. E o que Deus me garante é que das outras coisas que são essenciais e importantes para a minha vida, Ele me ajudará a obtê-las. Porque eu acreditei nele a ponto de dar a Ele o primeiro lugar e a primazia da minha vida. Então, o grande problema que nós temos enfrentado nos dias atuais, irmãos, é a falta de prioridade. A minha prioridade é servir a Deus. Eu tenho o meu trabalho secular, você tem o seu trabalho secular.
Você tem suas responsabilidades, eu tenho minhas responsabilidades no mundo secular. Todos nós temos isso, faz parte da vida, mas a minha prioridade é servir a Deus. Aí você diz, a minha também. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa para Deus por causa do seu trabalho? Pense nisso. Quantas vezes você faltou à igreja por causa de algum envolvimento nas coisas seculares que justificaram a sua ausência em servir a Deus, em buscar a Deus, em ouvir a Deus, em crescer no conhecimento da palavra de Deus, em crescer na fé que só se obtém pelo ouvir da pregação, como diz a Bíblia em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir. Quantas vezes você deixou de lado isto com uma boa desculpa em relação às coisas do mundo secular? Isso então traduz realmente o que é importante na nossa vida. Quem ficou esperando nesta hora? Foi Deus ou foram os seus clientes? Ou foram os seus afazeres? O que você colocou em primeiro lugar? Irmãos, eu não estou falando das coisas que são inevitáveis. Eu não estou falando. Por favor, me entenda. Não falo das coisas que são inevitáveis. Inevitável é você ter um horário de trabalho, uma carga de trabalho que acontece exatamente no dia que o culto está acontecendo. Isso é inevitável. Outras são coisas que nós escolhemos. Eu estou falando daquelas que nós escolhemos, não daquelas que nós não temos escolha. As que nós escolhemos, nós é que determinamos. Quando a igreja começou em 1999, além de trabalhar no trabalho no qual eu estou até hoje, eu também atendia pessoas nas suas casas. Fazia atendimento particular na área de informática. Mas a igreja tinha culto na quarta, na sexta e no domingo. Eu nunca marquei um atendimento num dia de culto da igreja, porque essa é a minha escolha. O meu trabalho é inevitável, eu tenho uma carga de horário, mas aquilo que eu escolho, eu mostro então a minha prioridade. E havia clientes que só queriam ser atendidos por mim. Não serve nenhum outro, e tem que ser nesse dia. Eu falei, nesse dia eu não posso. Então eu vou procurar outro. Procure outro. Mas não procurar porque eles gostavam de mim. E porque Deus também sabia da minha necessidade e honrava a minha fé naquilo que eu colocava em primeiro lugar. Mas você tem que ter coragem, porque senão dizer, mas eu vou perder. Com Deus nunca se perde. Nunca se perde. A questão é de prioridade, a questão é de escolha. Então, a questão que eu quero colocar para você é escolha. Eu preciso colocar em primeiro lugar o que tem que estar em primeiro lugar. Lá em Hebreus 10, 25, a palavra de Deus diz, não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Antes passamos admoestações, quanto mais vede que o tempo se aproxima. Paulo fala do tempo, naquele texto que a gente leu. Quando Deus se manifestar, nós também seremos glorificados com Ele. Mas o tempo está se aproximando e tem gente deixando de se congregar, como é costume de alguns. E qual é a desculpa para deixarmos de nos congregar? As coisas do mundo, as coisas seculares. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer extra, eu tenho que estudar, porque vem a prova, vem o vestibular. Meu amado, sem Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode saber tudo da sua matéria, da sua faculdade, do seu curso, mas se você não souber das coisas de Deus, nada do que você vai aprender vai te livrar do inferno. Você está entendendo isso? Num português bem claro. Coloque em primeiro lugar o que tem que estar em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Agora não venha com aquela historinha também, dizendo assim, eu não estudei nada, mas vou orar para Deus me ajudar a passar. Não vai passar. Não adianta orar, porque não vai passar. Você tem que estudar. Você tem que trabalhar. Você tem que se esforçar, mas você tem que buscar em primeiro lugar a Deus. Não use as coisas para dar desculpa na tua displicência com as coisas de Deus. Não use o estudo, o trabalho, os compromissos para justificar a tua ausência, o teu descompromisso com as coisas de Deus.
Veja, quando eu falo do culto, é uma pequena parte. Porque não é só culto que Deus quer que você assista, ou participe, ou ofereça a Ele. Deus quer a sua vida, o seu coração. Mas se nem ao culto você vem, então não vem me dizer que lá fora você dá a tua vida para Deus, você está me enganando. Se nem ao culto você está presente, não, eu não venho aqui, mas eu tenho uma vida com Deus maravilhosa, então eu vou fazer uma igreja na sua casa. Vou abrir uma lá. Então não vem com essa historinha, porque não funciona. A nossa presença ao culto é um reflexo do que nós somos aí fora. Ela mostra para nós o que nós somos. E eu repito, não estou falando do que é inevitável, escala de serviço, coisas que nós somos obrigados a fazer, mas eu estou falando das escolhas. Quando nós não chegamos por escolha, eu poderia fazer em outro dia, eu poderia estudar em outro dia. Tem madrugada aí para quê? É para estudar. Sabia disso? Madrugada existe para estudar. Então não vem com essa historinha, não, é na hora do culto que eu quero estudar. É na hora do culto que eu quero atender cliente. Não. Na hora do culto eu cultuo a Deus. Eu busco ao Senhor. Eu quero aprender de Deus. Eu quero ter uma vida com Deus. E a Bíblia diz, não deixe de se congregar. Há 2000 anos que isso está escrito. E o autor de Hebreus diz, como é costume de alguns. Já tinha gente há 2000 anos atrás fazendo isso. Imagina agora. Imagina agora, e o tempo está cada vez mais perto do que estava na época que isso foi escrito. Então eu tenho que ainda exortar, e você vai me ouvir exortar isso a vida inteira. Se não gostar de mim, ore por mim. Porque eu vou continuar falando da mesma forma. É a Bíblia que me manda falar. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Veja, amados, o texto de Paulo no versículo 4 diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele está falando da volta de Cristo, da vinda de Cristo. E aí você que é fiel será manifestado com Ele na glória. Mas o infiel, quando ele voltar, o infiel também se manifestará. Jesus disse, queridos, que é no dia da sua vinda, no final de tudo, que nós vamos saber quem é joio e quem é trigo. Não é agora que a gente vai saber. Quando ele se manifestar, tudo será manifesto. Tudo que está encoberto será revelado. Tudo que é escondido será mostrado. Quando ele se manifestar, nós vamos saber quem é bode, quem é ovelha, quem é joio, quem é trigo. A ovelha, o trigo, será também manifestado com ele em glória. Mas quem não é, será exibido também para vergonha, irmãos. Olha que problema. E como será a vinda de Jesus? Aí eu queria mostrar para você um texto bíblico muito importante, que está em Lucas, capítulo 17. Veja como a Bíblia tem resposta para tudo, irmãos. Lucas 17, versículo 26 até o versículo 30. Lucas 17, do verso 26 ao verso 30 diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias de Jesus. Como foi? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Veja o que a Bíblia está dizendo. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Como será? Ele diz exatamente como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló. Como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló? Está escrito aqui.
Veja se isso não é igualzinho os nossos dias. Não tem diferença nenhuma. Os dias são os mesmos o ano inteiro, qualquer época do ano, em qualquer época da história. As pessoas compram, vendem, casam, se dão-se em casamento, trabalham, recolhem o fruto do seu trabalho. É isso que a gente faz o tempo todo. O texto está dizendo que nos dias de Noé, nos dias de Ló, tudo isso acontecia. A pessoa comia, bebia, casava, né? Todo, como diz aqui, plantava, edificava, comprava, vendia, exatamente como a gente faz hoje. Até que, nos dias de Noé, um dilúvio caiu. Quando o dilúvio caiu, morreu todo mundo. Nos dias de Ló, Sodoma foi destruída. Quando Sodoma foi destruída, morreu todo mundo. E aí ele diz, nos dias, quando Jesus se manifestar, vai ser a mesma coisa. Que mesma coisa? Vai estar todo mundo comendo, bebendo, casando, plantando, colhendo, edificando, né? Criando coisas, fazendo coisas, até que Jesus vai vir. E quando Jesus vier, quem está com Jesus será glorificado. E quem não tiver, o mesmo que aconteceu com o dilúvio, o mesmo que aconteceu com Sodoma. Essa é a visão que Deus está nos mostrando através de Jesus, foi Ele que contou essa história. Se você não concorda com ela, reclame com Jesus, mas foi Ele que contou. Essa será a visão do que acontecerá quando Ele voltar. Estavam todos fazendo coisas comuns e boas. Veja, a Bíblia nem citou os pecados, porque o dilúvio não caiu porque estava todo mundo comendo, bebendo, casando, fazendo. Não. O dilúvio caiu porque estava todo mundo pecando. A Bíblia não diz que Sodoma foi destruída porque estava todo mundo comendo, bebendo, casando, plantando, colhendo. Não! E Sodoma era uma desgraça de pecado. Mas o que todo mundo estava fazendo, em sua maioria, eram coisas comuns, como todos hoje estamos fazendo. Comendo, bebendo, casando, plantando, colhendo. Tudo isso nós estamos fazendo ainda hoje. Fazendo coisas comuns, fazendo coisas boas, que não são a princípio erradas, não há nada de errado em comer, beber, trabalhar, casar, plantar, colher, não há nada intrinsecamente pecaminoso nessas coisas, foram só coisas boas citadas por Jesus para alertar a respeito de algo ruim que iria acontecer. Nem dos pecados ele mencionou as coisas corriqueiras, porque, amados, o nosso problema talvez não sejam os grandes pecados. E é essa mensagem que Deus quer trazer ao seu coração hoje. Talvez os nossos problemas não sejam os grandes pecados. Talvez os nossos problemas sejam os desvios pequenos do nosso coração, que nos afastam cada vez mais do Senhor. Talvez os nossos problemas não sejam os pecados cabeludos, mas sejam as coisas do dia a dia normais, lícitas, que estamos fazendo, que estão nos afastando de Deus. São boas, são normais, são comuns, que todo mundo faz, mas que estão nos levando para longe de Deus, porque não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Então, talvez a maioria daqui não tenha problemas com grandes pecados, a não ser que me enganem muito bem, né? Mas eu não vejo em vocês grandes pecadores, mas talvez seja as pequenas coisas que estão nos levando para longe, as coisas comuns, corretas, a princípio boas, que estão nos levando para um tempo de dilúvio, para um tempo de destruição, como foi a destruição de Sodoma, naquilo que Jesus nos disse. É um dia a dia, um cotidiano que afasta o homem de Deus. Veja, Jesus falou do cotidiano: comer, beber, casar, plantar, colher. Coisas do dia a dia, que vão nos levando para longe de Deus. Os grandes perigos estão nesse dia a dia, sem regra, sem prioridade, nessa rotina que nós estamos vivendo. Então, se o homem não buscar as coisas lá do alto, em primeiro lugar, ele vai correr um sério risco com as coisas boas que ele anda fazendo, com as coisas corriqueiras que nós andamos fazendo. Quem deu ouvidos ao que Noé dizia? Noé está construindo a arca e está avisando, gente, a gente tem que mudar a nossa vida. Gente, nós estamos caminhando para a destruição. Gente, vai chegar o dia do dilúvio, ele construindo a arca, e todo mundo fazendo tudo que tinha que fazer, mais os pecados, né? E ninguém deu ouvidos a Noé, até o dia que choveu sobre toda a terra.
Será que vai precisar chover sobre a gente para que a gente dê ouvidos à palavra de Deus, irmãos? A gente vai precisar disso. Muita gente estava ocupada enquanto Noé estava ocupado em construir a arca. Muita gente estava ocupada com seus negócios, muita gente estava ocupada com seus estudos, enquanto Noé pregava sobre a arca. Quem ouviu a pregação de Noé? É como diz Isaías, quem creu na nossa pregação, quem deu ouvidos à pregação. O profeta não tem ouvidos, irmãos, não é ouvido. Então as coisas acontecem, alguns dizem, puxa, ninguém me avisou. Ah, foi de surpresa, mas não foi de surpresa. Deus avisou, mas quem deu ouvidos a Noé? Enquanto Noé se ocupava em fazer a arca, os outros se ocupavam com todas essas coisas boas. Por isso eu disse aqui no início, muita gente boa vai ficar fora do céu, irmãos. Boa, fazendo coisas boas, mas não dando ouvidos à pregação da palavra de Deus. Não dando ouvidos aos alertas de Deus. Muita gente ocupada no tempo de Noé. Não ouviam o que Noé dizia. E quantos estão hoje ocupados, tão ocupados que não têm tempo de assentar aos pés de Jesus para ouvir sua palavra? Eu lembro de Marta e Maria. Eu lembro desse exemplo em que Marta, ocupadíssima com as coisas da casa, não tinha tempo para sentar aos pés de Jesus e ouvir sua palavra. Talvez seja essa a situação de muitos de nós. Fazemos tudo que é lícito, mas a Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Às vezes coisas lícitas me dominam. E a Bíblia diz, eu não me deixo dominar. Eu não estou falando de pecados, eu estou falando de coisas lícitas. São as coisas lícitas que estão te atrapalhando, não são as ilícitas. São as coisas lícitas que estão nos dominando. São as coisas legítimas, corretas, que estão tomando a prioridade da nossa vida, irmãos. São essas coisas que estão nos levando para longe de Deus, para longe, longe do Senhor, porque já não temos mais tempo para ouvir a palavra de Deus. Se não temos mais tempo para ouvir a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, arrumamos um grande problema, porque logo depois o texto bíblico diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu agradar todo mundo e não agradar a Deus, que adianta a minha vida? Talvez você se forme, seja um homem, um profissional muito bem sucedido e agrade todo mundo, agrade seu pai, sua mãe, agrade todas as pessoas que dependem do seu trabalho, mas você está cada vez menos agradando a Deus. Será que é impossível servir a Deus e trabalhar ao mesmo tempo, irmãos? Será que é impossível priorizar as coisas de Deus e ao mesmo tempo trabalhar, ganhar a vida, ter lazer? Não é impossível. A minha vida prova isso para você. Eu ouso me dar aqui agora como exemplo. Não é impossível ter família, ter trabalho secular, ter estudo, ter que estudar por conta da profissão. Quem trabalha na área de informática como eu sabe que nunca vai parar de estudar, mas ao mesmo tempo priorizar as coisas de Deus, ao mesmo tempo se divertir, ter lazer, brincar com a família, ao mesmo tempo fazer tudo isso. Mas não deixar de lado as coisas de Deus. É possível, sim. Qualquer desculpa para mim é esfarrapada, porque eu olho para a minha vida. Então, amados, como um alerta para a sua vida, Deus está te trazendo essa palavra. Talvez você diga, eu tenho que ganhar a minha vida. Deus entende. Essa palavra, essa frase me irrita, sabe? Esse negócio de Deus entende me dá coceira. Porque a pessoa diz, não, eu tenho que ganhar a vida, Deus entende. Então se entende lá com Deus, quando Ele falou que não pode ter dois senhores, que não pode servir a Deus e as riquezas, quando Ele falou que você tem que buscar em primeiro lugar
Sabe o que é primeiro, irmão? Primeiro é o que vem primeiro. Olha que definição maravilhosa. Viu como eu sou inteligente? Primeiro é o que vem primeiro. É só isso que Deus está querendo. Então não vem com essa que Deus entende. Abra a Bíblia aí em Colossenses, capítulo 1, 18. Olha quem é Jesus, irmãos. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 18. Paulo está dizendo, ele é a cabeça do corpo da igreja. Primeiro é Jesus. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? A primazia. Ele é o primeiro. Ele tem que ter a primazia. Ele tem que ter o que é melhor. Ele tem que ter o melhor de mim. O melhor de mim. Eu gosto de uma música do Nelson Ned, falecido Nelson Ned, que ele dizia, o melhor de mim que eu possa dar é para Jesus. O meu primeiro pensamento ao despertar é para ti, Senhor. Alguém lembra disso? Nelson Ned? Ninguém lembra, né? O meu primeiro pensamento ao despertar é para ti, Senhor Jesus. É a oração que eu fizer ao me deitar. É para ti, Senhor Jesus. É assim, irmãos. Não pode ser diferente. O primeiro tem que ser para ele. Se sobrar alguma coisa, fica para você. Mas o primeiro é para ele. Eu vivo com o que sobra. E sempre sobra. Você acredita nisso? Eu vivo com o que sobra. E sempre sobra. Desde o início foi assim. E quando a igreja aqui começou, irmãos, eu não tinha 2 pastores abençoados aí comigo. Não tinha nem diácono, só tinha um Leandro. Olha lá o Leandro. Só tinha o Leandro. Era o único diácono da igreja. Não tinha ninguém, irmãos. A coisa era mais difícil naquele início da igreja. Era eu sozinho, chutava o escanteio, corria para cabecear e fazer o gol. Tinha que fazer assim. Não tinha microfone nos primeiros cultos. Trabalhava no mesmo emprego, trabalho até hoje, e acontecia, irmãos. Por quê? Eu vivia com o quê? Sobrava, e sempre sobrava. Não estou falando de dinheiro, não. E no início a igreja não me dava nada. Então não tinha ajuda de cura, labor, tinha nada. Então não estou falando de sobrar, estou falando de vivia do tempo que sobrava. O tempo que sobra é meu, mas o que é necessário é para Deus. O que sobra é meu, e sempre sobra. Porque Deus abençoa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas tem gente que não acredita nisso, não consegue acreditar. Como é que eu faço alguém acreditar em alguma coisa, irmão? Me diz, eu tento aqui pregar. Para que eu prego? Para você acreditar, mas não consigo, tem gente que não acredita. Aí eu mostro a minha vida, mas não adianta, a gente não continua acreditando. Pensar, você é sortudo. Tem gente que fala, você trabalha em Furnas, você ganha bem, é por isso que você é assim. Eu sei que tem gente assim, mas eu não desisto, eu vou mudar a tua cabeça, nem que seja no tapa. Eu vou enfiar isso tudo na tua cabeça, eu vou pregar. Por isso que o nome é bacana, pregar. Né? Pega o martelo e pá, pá, até que entre, né, irmãos? Porque é difícil fazer alguém crer. Você tem que crer. Busque em primeiro lugar. E o resto Deus faz. Eu vou dizer para você o que diz Malaquias, fazei prova de mim. Tem gente que acha que é só para o dízimo isso. Irmãos, quando Deus fala uma coisa em sua palavra, pode acreditar, pode fazer prova na sua vida. É verdade. Se você buscá-lo em primeiro lugar, o resto vai dar para você fazer tudo o que é preciso fazer. Vai acontecer, irmão. E eu quero terminar contando para você uma história em Lucas também, que Jesus contou, que é um alerta para a nossa vida. Lucas capítulo 14, versículo 16 até o versículo 24. Lucas 14, do verso 16 ao verso 24, diz assim: Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo
preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos convidados. Mas Jesus diz no final, nenhum desses convidados provará da minha ceia. Por que não vão provar? Porque recusaram o convite. Aí você diz, mas eu não tenho esse problema, porque eu aceitei o convite. Você aceitou um dia, né? Mas parece que você esqueceu disso. Alguns de nós parece que esquecemos que fomos convidados e que a ceia está em andamento. E que eu não posso me ausentar dela. Que eu preciso estar nesta ceia. Mas eu começo a usar as mesmas desculpas que foram usadas aqui. O Evangelho é um convite para a salvação. Jesus disse, vinde a mim. E nós fomos a Ele. Mas agora eu preciso permanecer nele, irmãos. Permanecer. Tão importante quanto vir é permanecer. E Ele quer que eu permaneça. Mas eu começo a dar as desculpas esfarrapadas. Ele diz, tudo está preparado. Versículo 17, olha, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Tudo está preparado para a volta de Jesus. Ele está dizendo, está preparado. Mas aonde eu estou? Eu estou por aí. Eu estou por aí. Apesar disso, cada um dos convidados, com a ceia preparada, deu desculpas esfarrapadas para não estar naquele lugar. Todos a uma começaram a escusar-se. O primeiro diz assim, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-me que tenhas por escusado. Uma boa desculpa essa? Eu comprei um campo, eu preciso olhar para ele. Ficar olhando, que campo bonito. Como foi bom comprar esse campo. Graças a Deus que me deu dinheiro para comprar esse campo. Agora eu vou ficar olhando para esse campo. Eu não tiro os olhos desse campo, porque esse campo é a menina dos meus olhos. E agora eu vou dedicar todo o meu tempo a esse campo. Que coisa, hein? Deus te dá o campo e você amaldiçoa o campo. Porque você dá mais valor a ele do que ao Deus que te deu o campo. Essa é a desculpa que foi dada e que não foi aceita por Deus nesse texto. Aí diz o outro aqui, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Lá vai ele montar sobre os bois, né? Andar de boi para cá, andar de boi para lá, bota o boi no carro de boi, leva o boi para lá, vou experimentar. Esse boi está bom, esse está forte, esse aqui está meio fraco. Bota ele no veterinário, dá uma guaribada nele. Vou experimentar os bois que eu comprei. Você acha que você compra boi com que dinheiro? Você acha que você compra campo com que dinheiro? Qualquer coisa que você comprar, você comprou com que dinheiro? O dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho. É verdade? De certa forma é. Mas quem te deu força para trabalhar? Quem abençoou você com vida, com graça, com misericórdia que se renovou cada manhã, para que você pudesse ir cada manhã ao seu trabalho e ao final de mês ganhar o seu salário, comprar seus bois, comprar seus campos. Quem te deu tudo isso? Foi Deus. Então você não pode ficar recusando o convite de Deus. Ele diz, está tudo preparado, mas a minha desculpa é esfarrapada, porque não é pecado. Não é pecado comprar o campo, não é pecado ir ver o campo, não é pecado comprar o boi, não é pecado experimentar o boi, não é pecado botar o boi para trabalhar, nada disso é pecado. Só é pecado quando acontece na hora que Jesus está me chamando para estar na ceia com ele. Se torna pecado. Veja, uma coisa lícita se torna pecado quando me domina. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu não me deixo dominar por nenhuma dessas coisas. Quando me domina, deixou de ser lícito.
quando domina a minha vida, meu coração, minhas atenções, quando me prende, o campo que era uma bênção vira uma maldição, o boi que ia ser uma bênção vira um problema, aquele boi desgraçado. Tudo isso acontece. Por quê? Eu não soube lidar com estas coisas. E tem mais um terceiro que dá uma outra desculpa, essa eu fico danado. Casei-me, por isso não posso ir. Irmão, transformar casamento em maldição é um problema, né, irmão? Casamento é uma bênção. Alguém diz amém? É mesmo? Amém. É uma bênção. Vou fazer 27 anos ali, olha aquela mulher maravilhosa ali. 27 anos de casado com ela. É uma bênção. Quando é que o meu casamento vai ser uma desculpa para eu não servir a Deus? Só se estiver casado com um capeta. Não tem outra. Você que é homem, tu não casou com a mulher, casou com a pombagira. Aí realmente ela vai tirar você da igreja. Ou você, mulher, casou com Exu Caveira, não é possível. Vai tirar você da igreja. Porque casamento é uma bênção. Não é desculpa para eu não servir a Deus. Casei-me, não posso ir, estou em lua de mel agora. Não colou. Casar é lícito, casar é bom, mas eu transformei em maldição do momento que dominou minha vida, do momento que me tirou da presença de Deus. Quem contou essa história foi Jesus, então não fique danado comigo, brigue com Jesus. Foi ele que contou e foi ele que, os exemplos é tudo dele. Eu só estou ilustrando com você. Foi ele que contou. E nenhuma das desculpas ele aceitou. Pelo contrário, eu não sei se você reparou aqui, mas tem uma hora aqui que Jesus diz que o dono da casa ficou irado. Quando ouviu as desculpas, ele ficou irado. A gente não gosta muito dessa imagem de Deus irado, né? A gente gosta de Deus bonzinho, Deus entende. Eu não vou mais à igreja, mas Deus entende, sabe que eu estou tão ocupado, estudando, trabalhando. Deus entende, antes eu trabalhava na igreja, agora não faço mais nada, mas Deus entende, porque Deus é tão bonzinho, Ele entende, Ele tem. E aqui eu vejo Deus irado. Você leu comigo aqui Deus irado, irmãos? Está escrito aqui na palavra. Irado, versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então, irado, o dono da casa disse, irado. Essas desculpas provocam a ira de Deus. E Jesus, no final da história, afirma no verso 24 que, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Porque depois de fazer tudo isso, aí a pessoa volta, agora eu posso servir a Deus. Agora eu resolvi meu trabalho, resolvi meu campo, resolvi meu boi, resolvi meu casamento, agora eu posso. Você não vai poder nunca. Primeiro que Deus não chama quem está com tempo sobrando. Resumindo, Deus não chama vagabundo. Deus só chama gente ocupada. Se você está esperando a tua vida ficar mansa para fazer alguma coisa na obra de Deus, não vai fazer nunca nada. Nada. Não vai servir para nada. Deus só chama gente ocupada. Gente ocupada que é usada pelo Senhor, irmãos. Então, quando esses de repente voltar, agora não. Jesus disse, olha, esses que foram convidados, nenhum deles provará da minha ceia. Nenhum deles vai ter o gostinho da comidinha que eu estou servindo. Nenhum deles vai provar. E é por isso que eu disse aqui no início, muita gente boa vai ficar fora do céu. Por que Deus é injusto? Não, porque só pensou na terra, e não pensou no céu, e não buscou o céu, e não olhou para o céu. Então, amados, o que eu quero deixar para você essa manhã, a palavra de Deus que nos conclama, é tempo de buscar ao Senhor. O tempo é agora. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Agora dá tempo. Pode ser que o que você anda adiando nunca venha acontecer, porque você está sempre adiando. E a desculpa não é aceita por Deus. E, pelo contrário, provoca ira em Deus. E a pergunta que eu quero deixar, terminando com um outro texto, em Mateus 25,
para ilustrar e a gente terminar. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levavam azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que os vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O que mais impacta nesse texto, irmãos, o que mais impacta é a frase dita por Jesus. O final do texto, no versículo 12. Ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. O noivo volta, a virgens batendo a porta agora com azeite, foram buscar, e ele diz: eu não conheço vocês. Irmãos, muitos de nós aqui dizemos que conhecemos Jesus. As virgens, todas elas conheciam o noivo. Todas conheciam o noivo. Mas aquelas atrasadas, o noivo disse: eu não as conheço. A questão não é se a gente conhece Jesus. A questão maior é se Jesus conhece a gente. E ele te conhecerá tanto quanto for a priorização da tua vida em relação a ele. Quanto mais na presença dele você estiver, mais certamente ele te conhecerá. Talvez ele tenha dito: eu não te conheço, porque alguns que ele nunca vê na igreja, né? Acho que Jesus até esquece. Quem é essa pessoa mesmo? Dá até um susto, né, quando vê ela. Caramba, tem 1 ano que você não vem aqui. Quem é você? Não te conheço. Irmãos, eu estou brincando, mas a coisa é séria. Eu quero ser conhecido por Jesus. Não como um grande alguma coisa, mas como um servo de Deus. Como alguém que só um mérito colocou Deus em primeiro lugar. É isso que eu quero ser conhecido pelo Senhor. É por isso que Deus te conheça assim, como alguém que colocou Deus em primeiro lugar. Viveu o que tinha que viver, comprou o que tinha que comprar, vendeu o que tinha que vender, casou, teve família, teve todas as coisas, mas colocou Deus em primeiro lugar. Certamente você vai estar atento quando o Senhor voltar. Se você o colocou em primeiro lugar, você não será pego de surpresa. E aí ele não vai dizer: eu não te conheço, porque a você ele conhece muito bem. Que nós sejamos conhecidos por Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Esse hino diz: perto quero estar. Que você queira estar perto de Deus, perto. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei.
própria vida. Não é hora de pensar na vida de ninguém. Eu tenho que pensar na minha. Você tem que pensar na sua vida agora. Como anda no nosso coração a nossa prioridade em relação a Deus, em relação às coisas de Deus? Como nós temos conduzido a nossa vida profissional, estudantil? De que maneira nós temos nos relacionado com Deus? Será que nós queremos estar perto do Senhor? Será que nós queremos estar aos seus pés, ouvindo sua voz, com o coração aberto para ouvir sua palavra? Ou será que estamos tão ocupados com as coisas do mundo, tão ocupados com as coisas lícitas, mas que têm dominado o nosso coração? Fala para Deus essa manhã. Se Deus tocou no teu coração, te mostrou algo que precisa mudar, faz um propósito com Deus essa manhã. Diga: Senhor, eu quero mudar. Eu ouvi tua voz, eu quero fazer diferente, Pai. Eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero confiar. Eu não preciso abandonar o estudo, eu não preciso abandonar o trabalho, mas eu tenho que confiar que o primeiro lugar é do Senhor. E o resto todo o Senhor vai acrescentar. Todo o resto que eu necessito, o Senhor vai abençoar e vai sobrar, Pai. Dá essa certeza, essa convicção aos meus irmãos, aqueles que estão enfrentando essas dificuldades, esses conflitos, Pai, de vida, que estão divididos entre dois pensamentos, que não sabem se servem ao Senhor ou se servem às riquezas. Pai, em nome de Jesus, toca nesses corações, para que haja uma transformação interior, Pai, que venha a ser refletida nas nossas ações e no nosso comportamento. Abençoa a igreja, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nós vamos servir a ceia do Senhor agora. Todos que são cristãos estão convidados a participar conosco. Mas antes, examine o teu próprio coração, como diz a Bíblia Sagrada. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
obrigado, Senhor, por esse momento que temos na Tua casa de assentar a ceia com o Senhor. A ceia que fazemos em Tua memória, obedecendo a Tua ordem, Pai, nos comprometendo contigo através desse ato. Fala o nosso coração, meu Deus. Fala, Pai, porque eu não posso participar da ceia se eu não tenho um compromisso contigo, se eu não te coloco em primeiro lugar. Não adianta eu participar da ceia. Fala conosco, Senhor. Fala aos corações dessa manhã, nos traz entendimento dessas verdades. Não deixa que façamos da ceia um momento de mística, de superstição, mas simplesmente um momento de comunhão contigo. Estamos com o Senhor, por isso podemos participar da ceia. Fala conosco, Pai. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai, nós te damos graças por esse pão que nós partimos, pelo que ele simboliza, Senhor, o teu corpo que sofreu na carne por nossos pecados, e sofreu o castigo que era nosso, Pai. Obrigado por tudo que foi feito por nós. Queremos, como disse a Tua palavra, morrer contigo, Pai, mas ressuscitar para uma vida na Tua presença. Morrer para o mundo e viver para Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender isto através do pão que partimos e que vamos receber esta manhã. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Como disse a palavra de Deus, este é o cálice da nova aliança. Aliança, irmãos, requer compromisso. Aquele que usa uma aliança está em aliança com alguém, está debaixo de compromisso, está debaixo de juramento. Há um compromisso nosso com Jesus. Por isso temos em nossas mãos o cálice de uma nova aliança, em que o Senhor construiu com o sangue vertido por nós, sangue através do qual o nosso pecado foi perdoado. Pai, só temos a Te agradecer. Perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa a nossa displicência, perdoa o nosso relaxamento com as coisas de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala aos nossos corações enquanto é tempo, Pai. Enquanto não vem o dilúvio, enquanto não desce o fogo, Pai. Que nós possamos dar ouvidos à profecia, Senhor. Oramos pedindo perdão das nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice do Senhor. Obrigado, Pai. Te louvarei. Obrigado. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti,
adoração nesse lugar. É para ti, Jesus. Amém. Glória a Deus.